Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada do podcast Amo Japão. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que, na verdade, para mim, ela é o sol em forma de uma pessoa. Ela dobra, ela desdobra, ela transforma a vida das pessoas com a arte, com muita gratidão e muito amor que a gente recebe hoje, minha amiga maravilhosa, Thaís Yumikato. Ai, meu Deus, eu tô chorando de verdadeira aqui. Eu falei, pode abrir assim já. Que isso, Érica, que lindeza. Obrigada, porque esse sonho que eu tô realizando não seria possível sem você, sem a sua inspiração, Thaís. Verdade, Érica, que honra. Na verdade, eu tava aqui, ó, já preparando pra dizer isso. Eu falar, puxa, que lindo ver você realizando as coisas. Como sempre, né? Você é uma realizadora, uma fazedora, uma construtora, mas assim, vendo você botando seus sonhos em ação, eu tava muito feliz. E ainda de estar fazendo parte disso. Eu não conseguia, eu não podia encerrar a primeira temporada sem você, Thaís, porque você é a inspiração disso tudo aqui. Mas como assim, né? Imagina. A gente faz as coisas amando muito tudo que a gente faz, né? Eu acho que é isso que nos conectou desde o começo, né, Érica? E que a nossa amizade, que já vendo, eu conheci a Érica no Festival do Japão e lembrava muito assim de ver você trabalhando sempre muito e tal. Sempre trabalhei demais, gente. Eu sou a trabalhadora, virginiana trabalhadora. Sem parar, focadíssima, não tinha espaço pra virar amiga. Até que um dia eu falei, eu vou virar amiga dessa pessoa. Aí assim, vamos fazer uma caminhada? Vamos não sei o quê. Aí eu acho que ela deve ter pensado, essa louca que é o quê comigo? Caminhar pra quê, gente? É perda de tempo. Mas aí, assim, eu acho que depois conversando mais com você no pessoal e tal, pra mim, o que sempre nos conectou foi muito isso, assim, é o amor às coisas que a gente faz, né? Porque a gente se dedica muito, né, Érica? Sim, com certeza. A gente coloca a alma, né, nas coisas que a gente faz. E pra quem não conhece você, Thaís, você pode se apresentar assim um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Você sabe que você falou isso antes, vou perguntar aqui quem é você no começo, tá? Eu falei, ixi, já a primeira pergunta é complicada. É muita coisa pra contar. Se eu fosse pelo padrão, então, eu adoro dizer que sou origamista. Acho que se for um conceito japonês, assim, pra quem conhece o Japão de verdade, sabe que, e pra quem conhece origami, a gente precisa de um certificado de um instituto japonês de origami, que eu faço ali uma prova e tal. Então, nesse sentido, eu ainda não sou origamista, eu não tenho essa prova aí. Mas parece que toda vez que eu digo assim, ó, eu sou origamista, eu sinto toda a minha ancestralidade suportando ou apoiando tudo isso que eu faço, né? Então, é com muito orgulho que eu falo, então, de coração que sou origamista. Talvez não na formação, mas de coração origamista. Eu trabalho de verdade, assim, numa empresa com origami há 19 anos, mas penso origami a vida inteira. Que engraçado, eu falava isso nessa semana em casa, que eu tava focada, tô agora num projeto de dobradura, depois te conto um pouco mais, então eu tô dobrando muito todo santo dia, e às vezes nem sempre nesses 19 anos é assim, às vezes eu tô na parte mais estratégica, às vezes tô mais na venda, às vezes tô mais nas relações e pouco dobro, mas essa semana foi muito intensa de dobra, e eu me terminava o dia cansada, mas tão feliz que eu pensava, sou mesmo origamista, né, então passo a vida pensando origami, assim, é muito interessante poder expressar isso, assim, é muito, muito gostoso, assim, pra mim, é muito satisfatório, né? Então, acho que talvez a melhor definição seja, pra mim mesma, seja, eu sou origamista. Ai, que lindo! Mas isso não conta tudo, né? Não, então, são várias camadas, gente. São vários pedacinhos aí de histórias que a gente vai contar hoje. E conta pra gente como é que o origami realmente entrou na sua vida, Thaís. Essa é uma resposta bem difícil, sabia? Você só tá fazendo perguntas difíceis, né, pra mim. Vamos só para um café, amiga? Porque assim, eu acho que ele nunca teve que entrar na minha vida, porque ele sempre fez parte, por isso que eu digo que assim, eu penso origami, eu vivo origami, eu respiro origami, e eu não sei muito explicar isso pras pessoas, porque não significa que eu tô aqui falando com a Érica que eu tô enxergando origamis voando pelo ambiente, não é isso, mas é como se a cada coisa, tudo foi construído assim. Então, eu me lembro, por exemplo, as minhas primeiras memórias são com menos de 5 anos de idade, eu na casa da minha batian, da minha avó, da família materna. A minha tia Shizue, que é a caçula da família, da minha mãe, ela fazendo sapinhos de papel pra mim, pra eu brincar de pular, porque eu não ia saber fazer a dobradura, então ela fazia a dobradura pra mim, eu me lembro do chão da cozinha, assim, da batian, eu brincando com um sapinho de pular, e intrigadíssima de como um papel que a minha tia fez uns negócios ali, e de repente ele pulava, então eu achava aquilo surpreendente, era uma mágica, então eu ficava muito focada naquilo, e aí depois com o tempo eu lembro dela começar a me ensinar a fazer, então eu suponho, que daí as pessoas querem datas, querem informações, então eu conto pra todo mundo, sei lá, por volta dos 5 anos de idade, eu fiz o meu primeiro sapinho, mas lembro que a primeira foi o sapinho, e com
muita dificuldade, que mãozinha de criança, né, não tem força, motricidade fina ainda desenvolvendo. Então eu lembro o quanto era um sacrifício dobrar, mas quando eu via pronto e ainda o negócio pulava, assim, de novo, era uma mágica. Até hoje, então isso que é muito gostoso pra mim, assim, quando eu volto pra dobradura e simplesmente em si, porque na empresa tem muitos outros afazeres, né, mas quando eu volto pra dobradura, eu tenho essa satisfação toda vez, Érica, e isso é tão gostoso, que é como se fosse, e sempre é, né, o primeiro origami. Sim. Aí você olha, assim, aquela satisfação de ter pronto um negócio, então parece que eu resgato essa criança dentro de mim, né? E é por isso que eu acho que é tão gostoso fazer dobradura, porque eu tô o tempo inteiro resgatando essa criança dentro de mim, né? A Thaís, de 5 anos, né? Ai, que coisa linda. É bem gostoso. Mas aí não é só isso, né? Tipo, quando eu conto essa é a parte que me faz querer viver de origami. Então, há 19 anos eu abro uma empresa, de fato. Tinha algumas outras iniciativas bem empreendedoras na área com origami também. Mas há 19 anos que a gente abre a empresa e eu começo um negócio por conta das dobraduras em tecido, né? Que a gente chamou de ori no no. Ori, dobrar, no no, que é tecido em japonês. Então, origami vem da palavra kami, que é papel, né? Então, ori no no, dobradura em tecido. E a gente desenvolve isso lá atrás, há 19 anos, e aí começa a empresa. E aí, assim, desde então eu digo que origami é minha vida mesmo. E acho que por todos os poros, tudo que acontece, por exemplo, conheço a Érica por causa do origami, né? Coisas maravilhosas acontecem por causa do origami, né? Por causa do origami. E é muito impressionante, assim, as pessoas citam trabalhos artesanais e o próprio origami como esse poder de curativo, de desestressar, de saúde mental, de relaxamento. Pra mim, tudo isso acontece, como eu tava te contando, só essa realização de me resgatar minha criança interior e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem um fator a mais. Que se eu pudesse, por exemplo, personificar o origami e ele fosse uma pessoa, é como se toda vez que eu tô muito feliz, eu posso caminhar ao lado dele. E quando eu não tô bem, porque a gente tem esses momentos e são fases da vida ou momentos do dia, mas principalmente fases da vida mais prolongadas, né, em que eu não tô bem, parece que ele me cata na mão e fala, vamos? Aí eu falo, não quero. Porque a gente tem esse momento, né, não quero, me deixa aqui sozinha no quarto escuro, né? E aí ele me puxa de novo e fala, mas vamos, né, tipo, o que mais você pode fazer? Aí eu penso, é mesmo, então vamos. E aí quando eu vejo, eu tô fazendo coisas com origami, e a vida desenrola. E aí, na prática, às vezes pode significar assim. Quando eu estava passando por momentos bem complicados da vida, eu já tinha, por exemplo, o compromisso firmado de que estaria em julho no Festival do Japão, com o meu stand, fazendo workshops gratuitos para todo mundo, vendendo as minhas peças, expondo algumas obras. E eu pensava, é verdade, falta um mês. Eu tenho praticamente tudo pronto, porque o ateliê girava gira até hoje constantemente, então eu tenho produtos. Talvez não no nível de excelência que eu gosto de levar as coisas, mas eu tenho lá os produtos, eu tenho as peças para expor. E eu consigo ensinar aqui a dobradura. Então eu não vou tirar, não vou desmarcar esse meu compromisso, né? Eu consigo estar lá, talvez não 100%, mas eu consigo. Então eu ia. Aí chegava lá, eu tinha amigos, tinham clientes, tinham pessoas incríveis que quando eu via ficando animada, eu ia me empolgando, eu ia vendo as pessoas dobrarem e como isso me traz satisfação, então eu ficava feliz de ver as pessoas dobrando comigo. E aí ia me botando no eixo de novo, e eu falava, ainda bem que eu vim, né? Então assim, a todo momento, eu acho que mesmo, de novo, em momentos ruins, o origami me puxa e fala, vamos lá, vai dar, vamos lá, né? Fascinante essa força, né? E a empresa você começou há 19 anos aqui em São Paulo? Eu acho que tem alguns jeitos de contar essa história, Érica. E eu vou contar de um jeito que talvez eu nunca tenha contado ainda para as pessoas. É uma mistura. Eu já estava morando em São Paulo, já fazia 2 anos que eu estava em São Paulo. Eu trabalhava então como jornalista. Lá em Londrina, pessoal. Não, aqui em São Paulo. Você trabalhava aqui? Aqui em São Paulo como jornalista, numa agência de comunicação. Ah, tá. e eu tava já há 2 anos, 2 anos, 1 ano e meio nessa empresa, acho que 2, nessa faixa. E assim, a minha família toda, dos meus pais, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, todo mundo é muito empresário, muito empreendedor, de trabalhar por conta própria. Você conhece três da minha família, eles são assim, né? São fazedores, como a Érica. E aí, então eu tava ali como CLT nessa empresa muito feliz, assim, a empresa extremamente acolhedora, tenho amizade até hoje com os donos da empresa, enfim, era muito apaixonada pela empresa, pela forma como era tudo conduzido, gostava do que eu fazia lá dentro, tinha muitos amigos, mas assim, eu pensava, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero fazer a minha própria história e tal. E então eu começo um planejamento, comecei aquele ano em que surge depois, futuramente, o origami, aquele ano eu comecei minhas resoluções de ano novo, elas eram, eu vou até o final do ano ter a minha própria empresa. Só que eu pensei, vou fazer isso de forma organizada. Eu sou, aí meus gostos aparecendo, eu sou taurina, afinal, preciso trabalhar com segurança, pés no chão, então sonhar, mas com pés no chão, né? Então eu pensei, não vai ser na louca, vou simplesmente pedir demissão aqui e ver o que eu faço. Não, isso não existe na minha vida. Então não sou virginiana com planilhas, mas preciso ter o pé no chão. Então eu tinha me planejado mais ou menos assim mentalmente. Em 6 meses eu pesquisaria o que eu iria fazer.
Mas essa pesquisa teria que ser concreta, do tipo, já indo ao mercado, já checando, conversando com clientes, conversando com fornecedores, já fazendo uma pesquisa. E o segundo semestre seria efetivando a empresa. Eu achava que eu ia enlouquecer no segundo semestre, mas eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo. Então, ok, era um prazo para eu enlouquecer, não tem problema, eu vou trabalhar dobrado, vamos lá. Então, o segundo semestre eu faria isso. E aí eu tava pesquisando, então eu imaginava que seria na área de comunicação, afinal eu sou jornalista, eu já tinha 5 anos na área, eu falei, vou continuar, acho que um pouco mais, não lembro agora. E aí eu pensando, eu vou continuar na área de comunicação, possivelmente vou abrir uma agência, só que pensando no que seria essa agência, qual seria o foco disso. E já pesquisando, conversando com uma amiga, eu já tava com uma parceria com uma designer, que montaria a parte do design, eu faria o conteúdo, já tava bolando várias coisas. E checando o mercado, e aí a vida acontece, né? A vida acontece. Mas eu sempre digo assim, ó, que se você tem um propósito, ou no mínimo, tá bem, às vezes o propósito é muito grande, o pessoal fala de propósito, e tem cursos pra você descobrir qual é o seu propósito, ok, você não sabe o seu propósito, mas você tem pelo menos um objetivo na vida, e naquele meu momento eu quero abrir minha própria empresa. Se a gente tem isso, parece que o universo vai ajudando. Mas no meu caso eu não percebi, então eu digo assim, né, mesmo que a gente não perceba na hora o que as coisas estão agindo na nossa vida, e aí se você é religioso, você vai acreditar em Deus, se você é mais esotérico, você vai acreditar nas forças do universo, então o que seja que você acredita nesse invisível, eu acho que esse invisível ele vai construindo junto contigo, né? E aí o que eu digo que a vida aconteceu? Todas as férias, minha filha, a Júlia, ela ia passar as férias com a minha mãe em Londrina, no Paraná, minha cidade natal. Então, aquele julho não foi diferente. Começo das férias, eu levo a Júlia pra lá. Ela ia passar, acho que 15 dias, 20 dias com a minha mãe, umas 2, 3 semanas. E uma semana depois de volta em São Paulo. Então, eu levei a Júlia na primeira semana. E a minha mãe reclamou de uma dorzinha aqui, nas costas, assim. Falei, que estranho, você foi no médico? Minha mãe é muito cuidadosa, então ela se cuida. Foi só uma pergunta, mas você foi pro médico? Ah, fui pro médico. Mas ele me deu um remédio pra dor, e eu falei, então vai passar. Ela, isso, acho que vai passar. Então eu tinha acabado de ir no médico, deixei a Júlia lá, e voltei depois lá de 15, 20 dias, pra buscar a Júlia. Ia passar uns 2, 3 dias com ela, e ela ainda tava reclamando da dor. Quer dizer, se fosse uma dor localizada, era algo muito estranho ela continuar tomando o anti-inflamatório, o antidor, o analgésico, e tá com a dor ainda. E aí eu falei, mãe, que estranho, né? Deveria ter passado. Você já repassou no médico? Ela disse não. Eu falei, vamos no pronto-socorro, então vou passar o final de semana aqui, a gente vai no pronto-socorro pra dar uma olhada, porque se for uma besteira, ele reforça o remédio, senão já vê o que é. Então a gente foi pro hospital daquela vez, e aí ela não saiu mais. A gente deu a sorte de, no pronto-socorro do plano de saúde dela, encontrar com um grande amigo nosso, médico também, que estava lá. Então, ele foi muito cauteloso e fez todos os exames já no PS. E a minha mãe estava com uma infecção no rim, mas ele falou, é estranho estar com infecção no rim, vamos checar todo o resto. Então, esse que foi, assim, ainda bem que era um médico tão cauteloso quanto, e era um amigo e tal. Então, ele fez todos os exames além, e a minha mãe estava com uma infecção generalizada. Quando ele checou a infecção generalizada, ele falou, deve ser uma pneumonia, porque estava tendo muita pneumonia. Hoje a gente sabe que na época era o H1N1 que ela tinha, mas na época ainda não tinha esse nome e tal. Então ele falou, vamos internar. E aí ela não saiu mais mesmo, e eu nem voltei para São Paulo, porque eu fiquei mega preocupada com toda a situação, minha mãe sendo internada. E eu falei, ixi, agora como fica a loja? Minha mãe tem uma loja lá em Londrina. Então eu fico em Londrina naquela semana, ligo pro meu chefe e falo, não vou conseguir trabalhar, vou ficar aqui em Londrina porque tá pegando a coisa. Aí eu fiquei um tempo lá e pedi para minhas irmãs da minha mãe e as tias aqui de São Paulo irem lá pra me ajudar, pra cuidar dela ficando no hospital, que a gente tinha identificado pneumonia, tinha que tratar e tal. E voltei pra São Paulo, porque a Júlia começava as aulas, eu tinha que voltar pro meu trabalho, N coisas. Então eu passei uma semana em Londrina e voltei. Quando eu voltei, passa uma semana, falando com minhas tias pra saber como tá minha mãe e tal, e as minhas tias dizem, acho que você tem que vir pra Londrina. Então eu fui consultar aquele amigo médico, né, que tinha nos falado conosco, nos atendido tão bem, e falando, e aí, o que eu faço da vida? Ele disse, então, sua mãe corre risco de vida, acho bom você vir. Eu levei um super susto, conversei no trabalho e consegui, meu então chefe, foi muito bondoso, acho que seria a palavra, muito generoso comigo, me deu 6 meses de licença não remunerada, mas que assim, tipo, eu tinha garantia de voltar e ter um emprego. E 6 meses é uma tranquilidade que eu não sabia quanto tempo ia levar para resolver o problema, né? Então eu fui pra Londrina e isso tudo levou quase 3 meses lá em Londrina. E então eu me matriculei Júlia na escola lá na cidade, pra ela não perder o semestre, e eu também não ficar perdida entre São Paulo e Londrina, né? E foi assim. Então lá eu tinha tempo, porque eu passava praticamente o tempo inteiro assim, ó, sentada, acompanhando a minha mãe. Eu acho que tinham coisas ali pra olhar, mas não tinha muita coisa pra se fazer. Então eu dobrava muito, até por esse desestresse, pra botar foco em outras coisas. Então eu dobrava muito. Aí eu fui aproveitando, porque a parte que eu gostava muito também era de descobrir. Eu sempre fui muito curiosa com as coisas, então existem várias vertentes no origami, eu começo a ir para várias vertentes do origami. Tem origami que você amassa
papel, tem origami que você estrutura como se fosse um leque, enfim, tem inúmeras vertentes. E a minha mãe acompanhando tudo isso. Então também era um jeito de eu conversar com ela, mesmo que ela não dobrasse, mesmo que ela não fizesse. Era um jeito de eu falar, olha, mãe, o que eu fiz, né? E aí ela falava, ai, por que você não faz assim então? Ai, nossa, eu não conhecia isso aí. Então a gente ia mantendo uma conversa também com origami, né? Então é isso, assim. Então naquele momento, imagina, eu abandonei completamente aquele objetivo de vou ter uma empresa. Eu parei completamente as pesquisas, eu não tava nem trabalhando, né, gente? Eu tava ali focada em ver minha mãe bem, em olhar pra minha filha e tocar a vida, né? Mas muito louco isso. Então imagina, e aí fui pra um hobby, né? Que sempre foi na minha vida um hobby, foi dobrar. Então eu dobrava muito, muito, muito. E até quando a minha mãe passa... Nossa, eu lembrei de uma cena agora, que a gente é amiga, agora eu vou ficar falando sem fim. Você sabe que esse período era tão louco que eu passava o dia no hospital, né? Então eu chegava em casa quando eu ia dormir, eu assistia séries de hospital, né? Tipo ER, coisas do gênero, porque acho que a cabeça tava tão nesse universo, então realmente eu não pensava em mais nada, né? Absolutamente nada. O momento de descompressão, acho que era poder dobrar e dormir à noite, as únicas coisas. E não sei, assim, então assim, a gente não... E mesmo assim, olha como esse invisível, ele que é transformador, ele que faz tudo, né? E nesse momento eu não pensava mais em empresa, objetivo, só queria ver tudo melhor, né? Mesmo assim a vida tava acontecendo, porque daí mesmo assim ainda tava dobrando as coisas, tá vendo? Olha que eu não tinha me dado conta, de novo, se fosse um personagem, o origami pegando na minha mão de novo e falando, vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos e tal, né? Tanto que daí, quando a minha mãe já tava nos últimos dias no hospital, eu me lembro ela tá um pouco já mais se recuperando, hoje sabendo, já que ela tava perto de sair do hospital, eu disse pra ela, vou testar em outros materiais, porque eu já tinha feito muitas coisas que eu tinha vontade de aprender em origami, e aí ela quis, e eu tava pegando, sei lá, caixinha de leite Tetra Pak pra dobrar, duro pra caramba, tentando fazer com embalagem de, como é? Garrafa de refrigerante PET, duro pra caramba. Aí a minha mãe falava, você é louca, isso é muito duro de dobrar. Eu falei, mãe, tô tentando, né, queria testar outros materiais. Aí foi ela que disse pra mim, faz com tecido. Só um pouquinho do histórico da minha mãe sempre foi apaixonada por moda. Acho que ela sempre adorava comprar, que antigamente Marie Claire, né, Vogue, essas coisas, olhar todos aqueles modelos, e ela tinha uma costureira de confiança, e vira-mexe, ela comprava tecidos, desenhava algumas roupas pra costureira fazer. Então minha mãe sempre foi muito apaixonada por esse universo, e acho que o que ela pensou, faz no tecido. E eu falei assim, ai mãe, será? E aí assim, minha mãe acamada no hospital, eu falei, vou usar isso de conversa, não questiona, vai lá e faz, né? Então eu fui no SEI, mas de verdade, eu preciso segredar aqui pra vocês, é que eu tava no fundo pensando, mas não vai dobrar. É mole, ó, pensa só, ó o meu vestido de linho, é mole, isso não dobra, não vai parar, como é que faz um tsuru com isso? Não vai dar certo. Mas falei, mantenha a conversa. Aí fui perguntando, onde compra tecido aqui em Londrina? E fui até a loja que ela sempre comprava, conversei com os vendedores, voltei, olha mãe, eu comprei esse tecido, eu lembro até hoje, era um tecido verde de bolinha, meus gostos são estranhos às vezes. Um verde de bolinha, verde bem claro, bem aberto. E ela assim, que legal. Eu falei, aí comecei a fazer, falei pra ela, mas não sei se dobra, né? Tá muito mole. Aí ela disse, engoma o tecido. Aí eu falei, meu Deus, agora quer que eu volte a ser velhinha, engomar o tecido. Eu por dentro reclamava, porque eu sou reclamona por dentro, né? Então eu ficava assim, meu Deus, como assim? Aí eu respirava e falava assim, mãe, não sei engomar o tecido, né? Ela tentando ser educada, afinal minha mãe, né? Aí ela me ensinou a fazer com amido de milho, como que faz, nananã. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, que trabalheira, né? Eu falei, não, mas é a minha mãe tá falando pra fazer, ela tá lá, eu vou fazer. Aí chegava em casa à noite, fiz. E não é que deu certo? Aí eu falei, olha, é verdade, ficou mais durinho e tá dobrando. Aí eu comecei a me empolgar. Eu me empolgava, aí eu levei para outro dia pra ela sem dobra nenhuma ainda. Eu falei, olha mãe, parece que deu certo. Ela, então, agora você precisa recortar pra tentar dobrar alguma coisa. Aí eu falei, tá. Aí chegou de novo naquela noite, eu recortei um quadradinho, né, com papel, com tesoura mesmo, dobrei um tsuru e falei, olha, não é que ficou o tsuru? Não tava perfeito, mas tava muito bom. Aí levei pra ela no dia seguinte e falei, olha mãe. Ela falou, que legal, deu certo então. Mas aí a minha mente já tava a milhão, Érica. Aí assim, eu não vi a hora de chegar em casa, e aí, eu lembro aquela noite, eu fui assim até altas horas, porque eu tinha ganho um livro do meu pai, em que eu lembrava de ter visto ali naquele livro do meu pai, que ele tinha ganhado, que ele trouxe do Japão pra mim, uma dobradura de carteira. Então, eu comecei a fazer os testes. Mas, assim, eu era só uma pessoa feliz em dobrar. Então, eu não sabia ler diagrama, nunca fiz um curso a respeito. Não dá nem pra dizer que eu era autodidata, porque acho que eu nem pesquisava tanto, eu só gostava de dobrar, né? Então, eu não sabia ler os diagramas direito do que tem. Quem já pesquisou de origami sabe que tem lá aquelas setinhas, os tracejados, os não sei o quê. Então, eu fiz a minha primeira carteira com tecido, fui direto pro tecido, porque o tecido tava na mão, tinha comprado 1 metro bastante. Recortei, fiz, mas tava errada. E isso que é muito louco, assim. Então, quer dizer, esse começo do meu origami, ele foi muito libertador em muitas coisas. Pra quem gosta muito de origami, eu sou essa pessoa, a gente é muito perfeccionista. A gente quer as coisas perfeitas, porque se as dobras não forem perfeitas, o resultado não fica bom. Mas a gente sabe na vida real que nada é possível fazer de forma perfeita. Não existe isso, né? Então eu me frustrava muitas vezes. Então a primeira carteira que surge, ela é errada.
Isso é tão maravilhoso, porque eu construí a minha vida com origami, então, não só com origami, construí a minha vida a partir de um erro, né? Deu errado. Então, não sei, hoje eu sei qual é o erro, eu sei fazer a dobra certa, mas tá vendo? Eu nem uso, porque deu certo com o erro. E é essa carteira, entendeu? E eu levei pra minha mãe, mas fiquei mega feliz, né? Porque eu não sabia dobrar, mas chegou no resultado de uma carteira em que eu conseguia, assim, colocar meu dinheiro aqui, colocar meus cartões, colocar o documento. Então, eu levei pro dia seguinte, a minha mãe falou, olha o que eu consegui fazer, assim, colheira, cansada, não tinha nem dormido direito. Ela, ai, que bacana e tal. Então, eu já comecei a usar, porque antes eu era bem caótica em organizar minhas coisas, então, comecei a organizar. E é verdade, né? Então, até mesmo um erro me faz me organizar financeiramente, porque depois disso eu começo a me organizar mais financeiramente, aí vem a empresa, enfim. Que louco, né? Descobrir que tudo nasceu de um erro. Sim. E não é um erro, né? Porque é isso que eu digo hoje em dia não é um pra erro. todo mundo, assim, né? Porque eu digo pra mim mesma, na verdade, não pense que é um erro, porque foi só um jeito diferente de fazer, né? Sim. E foi muito impressionante. Então, essa foi a primeira carteira que a gente desenvolveu, que eu fiz. Nossa, eu tô travada agora. Eu construí a minha vida com erro. Que loucura, né? Que loucura. Foi um grande acerto no final das contas. Então, realmente... Que te levou pro caminho, né? Realmente, os julgamentos que a gente faz, o que é bom e ruim, do que é certo e errado, eles são só... o que a gente imagina, Sim, né? são construções, são né? construções, elas não Que são na verdade são verdade. mentiras, né? Que a gente vai contando pra gente mesmo. Que loucura. Pra duvidar da gente. E aí surge... Então, e a segunda peça, ela também foi um erro. Gente Verdade. Você conhece já o nosso porta-moedas, né, Érica? Sim, é lindo. Eu lembro que naquela noite dos testes, eu não testei só a carteira, porque eu fiquei tão empolgada que deu certo a carteira na minha cabeça. Você deu certo, né? Deu certo a carteira. Então eu falei, vou fazer outra peça. E a outra página seguinte tinha esse porta-moedas. Eu falei, vou fazer o porta-moedas. Só que o porta-moedas, ele tem uns... Pra quem não tem habilidade, naquele tempo eu não tinha tanta habilidade quanto hoje, ele é mais difícil, vamos chamar assim, pra acertar alguns detalhes. Ele é fácil de fazer, mas é difícil de acertar detalhes. Então, não ficou tão perfeitinho hoje, igual esse quadradinho que você tá vendo, ele ficou mais tortinho na época, tal, não fechou tão bem. E como não fechou tão bem, eu coloquei as moedinhas aqui dentro, e se eu faço esse movimento, ele abria tudo. Eu falava, não deu certo. As moedas caíam. Aí eu falava, não deu certo, deixei de lado. E aí depois, quando a gente começa o negócio, abre a empresa, então a gente começa a construir uma linha de produtos e tal, aí, na época, a gente ainda se usava muitas moedas, né, aqui no Brasil, então eu pensei, preciso de um porta-moedas. E eu lembrei que tinha esse modelo, falei, vou retomar, quem sabe eu consigo entender como ele funciona, e nem que eu faça adaptações, eu depois toco. E aí eu descobri que ele funcionava muito, então eu quase largo ele de lado, porque por não acreditar, né, que tinha dado errado. Quer dizer, era só acertar um pouco mais a dobra, mas aí já tava dobrando muito, foram acho que 1 ou 2 meses dobrando intensamente pra depois chegar nele, né. Aí a dobra já saiu melhor e eu entendi o mecanismo, que na verdade a dobra tava certa, podia melhorar, mas a dobra tava certa, e eu só precisava entender como era o mecanismo. A dobra tava certa, né. Muito louco Que isso, incrível. né? É muito louco. Enfim, eu tenho uma frase, eu tô lembrando agora da Loucice, que é uma grande amiga de Santa Catarina, que ela gosta muito dessa frase, e é por conta dela que eu ainda guardo essa frase muito no coração, que é de dobra em dobra, a vida se desdobra. E a minha vida foi isso, né? Ela foi se desdobrando a cada coisa que a gente vai fazendo, vai executando, vai dobrando, né? Sim, a cada movimento, A cada né? movimento, exatamente. Até me perdi na sua pergunta. Respondeu lindamente, Thaís. E aí você vem para São Paulo, tem a sua empresa, você tem uma operação grande, lojas em shoppings, vida de CEO, empresária poderosa. Você sabe que é muito engraçado isso? Você colocando sob esse ponto de vista, talvez tenha sido mesmo, que bonito. Mas na época a gente só faz, né? Eu só fazia. E eu tinha um distanciamento com qualquer comunidade de origami e um distanciamento da comunidade Nikkei japonesa aqui, né? Eu participava do Festival do Japão, acho que comecei... Não, mas acho que passou 1 ou 2 anos ainda de empresa. Então, bem nesse começo, eu era distante de tudo, porque eu só fazia, eu só queria ver a coisa acontecendo. E aí as coisas iam surgindo, eu ia fazendo. Então, foi um período bem... O foco era na sua empresa. Era na empresa, então a gente já teve, né, e foi muito auge, assim, desse período de vendas no varejo, 5 lojas em shoppings, a gente montou quiosques em que eu tinha que ter produtos, então para manter produtos em 5 quiosques em shoppings, mais os eventos, porque eu fazia uma feirinha de artesanato do Benedito Calixto aos sábados, uma feirinha de artesanato aos domingos, que era no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, e a gente manteve esses 2 e abriu mais as 5 lojas. Eu tinha pelo menos 7 lugares fixos para manter, além de já começar a fazer eventos como o Festival do Japão, alguns outros festivais pelo Brasil, eram poucos ainda naquele momento, mas uma outra coisa tinha.
Então precisava ter muita produção. Então a gente começa já um passo antes, né, a criar uma equipe de produção, mas a encorpar essa equipe de produção. E nesse período, Érica, muito louco isso, a gente chegou a ter 100 pessoas produzindo, mais umas 50 pessoas contratadas diretas conosco, trabalhando, tanto em vendas, quanto no escritório, quanto no ateliê, porque precisava de toda uma estrutura de empresa, né? Era muito louco. Então não tinha tempo de pensar se eu tava fazendo bem, mal, tinha só que fazer e botava a pagar as contas, pagar todo mundo, e a grande felicidade era poder estar vivendo de origami, Sim. né? Aí lembro da Júlia. A Júlia tinha, então, algo como 5, 6 anos de idade, e o meu sonho, quando eu começo a pensar na empresa, em ter uma empresa, naquele objetivo lá atrás, eu quero abrir a minha própria empresa, é que eu pensei, eu posso ter os meus próprios horários, e eu vou escolher almoçar com a minha filha, jantar com a minha filha. E aí eu descobri que nessa vida louca de empreender, eu não tinha tempo de almoçar e jantar sequer com a minha filha, entendeu? Mas era o começo de tudo. E aí, hoje, Júlia já adulta, ela tá pra completar 25 anos de idade, e eu converso com ela, ela nem tem esses traumas, ela só lembra que eu carregava ela pra todos os shoppings da vida, e pra uma criança de 6 anos de idade, ela tava no paraíso, né? Aí saía da escola, eu conversava com as mães, catava umas amiguinhas junto, e falava, tô indo pro shopping, depois deixa suas filhas na casa dela, na sua casa, tudo bem? Ah, vamos lá, então. Aí levava as crianças pra jantar no shopping, enquanto eu trabalhava, né? Então, Júlia tava felizona. Pra ela tava tudo bem, né? Eu acho que as coisas vão se ajustando. Então, até quando às vezes eu encontro mães novas, né, com filhos crianças ainda que sentem culpa por estar trabalhando, eu falo, olha, eu entendo a culpa, sim, a gente precisa correr atrás para não abandonar tantos filhos, mas eles vão se adaptar, eles vão entender, e pelo contrário, eu nunca esqueço uma cena da minha filha pequenininha, assim, eu chegando, sei lá, depois de ter fechado um shopping, então provavelmente mais de 10h30 da noite em casa, só indo dar um beijo nela, que ela já estava deitada dormindo, né, e ela dá uma acordadinha e fala, mãe, como estão os negócios? Eu assim, meu Deus, como assim, como estão os negócios, né? E eu dei risada e ela disse assim, porque um dia tudo isso vai ser meu. Tá vendo? As crianças vão se adaptam. Ela tava orgulhosíssima de ver a mãe dela brilhar, né? Então tá muito bom. Ai, que maravilha. Tava tudo certo. E Júlia, Aí depois as coisas mudaram. A gente não continuou com a história do varejo, tá tudo bem. E Júlia foi pra um outro caminho dela próprio, né? Então, também tá tudo bem, porque os caminhos se acertam, né? Exatamente. E você me contou uma vez qual foi a sua sensação nessa loucura aí, mas você foi pro Festival do Japão aqui em São Paulo pela primeira vez. Ai, olha, eu fiquei emocionada. Você que é de Londrina, você foi lá no Festival do Japão. É o maior evento de cultura japonesa da América Latina, pessoal. É feito todo por voluntários. Então, a gente pega mais ou menos uns 40 mil metros quadrados lá no São Paulo Expo, só com stand de cultura japonesa, culinária japonesa, é uma delícia. É lindíssimo. Olha, que bonito você fazer essa pergunta, porque eu adoro trazer essa emoção de novo. Eu nunca vou me esquecer, e sei que ninguém nunca viu nada igual. Se você não foi ao Festival do Japão, você nunca viu nada igual. Eu sei porque eu vivenciei isso, entendeu? Eu só conhecia Londrina. Tem uma cidade de hoje 600 mil habitantes, mas antes menorzinha, 400 mil habitantes, que fazia 1 ou 2 eventos no ano, acho que 2, porque tinha a CEL, que fazia, esqueci o nome no momento lá que tinha, mas era um Matsuri, um festival de cultura japonesa feito por esse clube que eu fazia parte, que era o mais forte. E na sequência surge um outro do grupo Sansei, que é a Londrina Matsuri, que fazia em praça pública, mas esse fazia dentro do clube. E eu frequentava esse dentro do clube. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui nesse festival lá em Londrina, eu já fiquei felizona, porque eu entro e como yakitori, a primeira coisa que já tem na entrada, como é um churrasquinho, então eles estavam fazendo lá de fora do clube, e eu falei, nossa, que é isso que cheira bem? Eu já quero. Aí eu lembro de falar pra minha mãe, vai comprar, então eu comi um yakitori e falei, meu Deus, que delícia, yakitori. E aí entrei, e lá em Londrina, nesse festival, tem uma exposição de produtos agrícolas, a coisa mais querida do mundo. Eu tenho um carinho gigante por feiras que tem isso. É verdade, porque aí você imagina, vai ser um pouco engraçado pra quem ouvir, mas assim, juro que é muito fofinho. Aí tem tipo a exposição de mandiocas, a maior mandioca, a couve mais bonita, e aí tem colocações, primeiro, segundo, terceiro lugar, tem umas abóboras gigantes, é muito incrível, muito incrível. Então eu olhava tudo aquilo, enfim, eu lembro de ver a cerimônia do chá pela primeira vez lá em Londrina e tal. Mas, ó, mesmo com tantas coisinhas, e tinham muitas coisas, é um festival pequeno, assim, sabe? Não sei precisar em metros quadrados quanto daria, mas é um salão grande, um salão de um clube grande que ocupava tudo e talvez a parte do estacionamento. Isso, ponto. E já é bastante. Sim. É muito bonito que eles fazem até hoje.
Então, mas era esse meu parâmetro, né? Com palco, dança, ok, mas era pequeno. Então, a primeira vez que eu venho no Festival do Japão em São Paulo... Foi como visitante. Foi visitante. Foi um casal de amigos de Londrina que eles disseram, você precisa conhecer isso. Eu falei, preciso? Porque eu não gosto de evento com muvuca. É verdade. Não gosto. Aí eu falei, mas você gosta de evento com comida. Adoro evento com comida. Mas eles disseram assim, vamos chegar cedo, porque o segredo é chegar cedo. Sim. Não tome café da manhã, porque a gente vai almoçar cedo pra não Peguem pegar as dicas, gui, pessoal. pra não pegar fila. Eu falei, tá bom. Então a gente chegou, tipo, o horário que abria, não lembro agora, sei lá, 10 da manhã, e às 11 a gente já tava almoçando. Mas eu nunca esqueço quando eu tava entrando, assim, primeiro estacionou, imaginei que ia ser uma loucura. Hoje já é mais tranquilo, né? Mas naquela época, ainda sem a reforma da São Paulo Expo, foi uma loucura estacionar. Eu falei, mas São Paulo, a gente tá acostumado até em shopping ter problema pra estacionar, beleza. Aí quando eu entrei, aí aquele pé direito altíssimo da São Paulo Expo, aquele pavilhão enorme, aquilo já começou a me arrepiar. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? É tipo, sei lá, então, pra talvez trazer um pouco mais pro mundo ocidental, um parâmetro, é como entrar num salão de carros, né? Porque é tudo muito grandioso. Então, imagina, era isso, era um salão de carros, só que focado em cultura japonesa. E todo lugar que eu olhava tinha cultura japonesa. O tamanho da feirinha comercial, que é também encantador, você poder comprar um monte de coisa, né? Eu do interiorzão, então tudo que podia comprar, a gente comprava. Então, aquela parte comercial também, eu olhava e falava, não tem fim. Não tem fim, são mais de não 250 estandes. Não acabava, então, tipo assim, pra gente almoçar às 11 da manhã, 1 hora era pouco, não tinha tempo. Então a gente passou rapidão, assim, na minha cabeça, rapidão, porque eu queria olhar estande por estande, né? Rapidão pela área comercial. E aí, quando chegou na área de gastronomia, foi outro baque, assim, meu coração me disparava inúmeras vezes, né? Eu olhei e falei assim, como assim? Tipo, primeiro, eu sempre, como a Erika sabe, adoro comer. Se eu vou pra um evento, eu vou querer provar várias coisas. Aí eu olhei pra aquilo tudo e falei, eu não tenho estômago pra provar tudo. Sim, porque são 50 estandes de gastronomia japonesa, mais de 50, né, gente? Porque são 47 Kenjinkais, que são as associações de províncias, cada uma trazendo seu prato típico, mais as associações beneficentes da comunidade nipo-brasileira. Então é muita comida. Então, mesmo que a Thaís quisesse, ela não ia conseguir provar de cada. Não ia. Aí eu olhei pra aquilo tudo, e aí eu fiquei encantada, porque eu entendi que, tá bom, mesmo que eu não provasse tudo, eu ia poder ver coisas que eu nunca tinha visto. Afinal, eram 47 províncias, porque não tinha na época, hoje a gente já se preocupa um pouco mais com isso, não tinha uma placa explicativa que eram de províncias do Japão e tal. Mas eu entendi isso, quando eu comecei a olhar as plaquinhas, entendi que eram associações de província, então eu fui fazer um tour. Na época, meus amigos estavam me acompanhando, eles desistiram de mim, né? Já tava cada um pra um canto, porque eu fui passando de estande em estande, que eu queria pelo menos conhecer. E aí eu fiquei encantada, e eu volto pra lá, e aí eles perguntam, e aí, o que você vai comer? Eu falei, então, eu não sei. Comer. Não sei. E como eu sou essa pessoa que adora provar coisa, eu pensei que era a coisa mais diferente que eu pude encontrar. Meu Deus. E eu nunca esqueço, né, que eu fui pro Nara Kenjinkai, que eu parei, porque eu achei que era o prato mais diferentão. Kaki no Hazushi. Eu decorei o nome, porque Kaki era... no Hazushi. Kaki no Hazushi, que é folha de kaki enrolada, aí tem um peixe cru e dentro o arroz de sushi. Algo assim. E eu falei, nossa, que negócio diferente, folha de kaki. Esse peixe não era um peixe, tipo, aqui no Brasil todo mundo conhece salmão, não era salmão. Não era o atum, não era um peixe branco também, era um peixe, não sei qual peixe que eles usam até hoje. Olha, eu também não sei, mas era um peixe diferente. Continuam servindo esse prato lá. Exato. E aí eu comprei esse e falei, agora eu vou no outro pra comprar uma sobremesa. Mas esse era um pouco mais normal, eu achei. Que era Sataandagi. Isso, Sataandagi. É o bolinho de chuva de Okinawa. Porque eu fiquei encantadíssima com a história de Okinawa e eu queria alguma coisa de Okinawa. Por isso que foi mais comum, assim, né? Porque eu queria algo da província de Okinawa. Então eu voltei com esses dois, assim, e guardo no coração. Então eu lembro até hoje do então presidente do Nara Kenjinkai, que eu tive a felicidade de conhecer, que foi o Gilberto Suzuki. E não à toa, eu acho que... Juro, ele não sabia dessa minha história, mas a gente se conectou rapidamente, eu não sabia de nada disso. E aí ele me convida para fazer parte do Nara Kenjinkai, então por um tempo eu participei das coisas do Nara Kenjinkai. Por conta a sua família não é de Nara. Não, minha família não é de Nara. Mas é que o Festival do Japão é transformador. E eu nem cheguei na parte que realmente toca meu coração, que faz o meu coração tremer todas as vezes. Eu só cheguei nessa parte que já é fantástica. Pode continuar, Erika? Pode, por favor. Meu Deus, eu falante até não querer mais, né? Vamos desligar o podcast. Continua, gente. Agora chegou a parte do origami. Aí, ok, então eu lembro, então você vai até o fundo, até hoje é assim, né, o mapa, a gente vai até o fundo, que tem ali a parte da comida. Sim. Não deu nem tempo de pensar se tinha palco, eu nem lembro de ver palco. Você nem viu o show. Eu não vi, porque daí a gente almoçamos e tal, aí voltei, quando eu tava voltando, queria ir pra área comercial, eu falei, mas tem tanta coisa, deixa eu ver outras coisas. Aí dei a voltinha, e aí começo a olhar, eu falei, o que é aquilo? Eu falei, são papéis artesanais. Aí eu entendi que era toda uma área com artes japonesas. Eu nunca tinha visto isso na vida. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Aí, assim, meu então marido, coitado, né? Ele olhou e falou, agora perdemos a Thaís de novo, né? Perdemos a Thaís. Porque daí eu olhei aquilo e falei, gente... Aí comecei pelos papéis artesanais, lembra até hoje, o washi.
Tá. Então, vi todo o videozinho do que a dona Cecília Suzuki, que é a dona da World Paper, que leva os papéis artesanais para o Festival do Japão, ela expõe lá. Então, vi cada um dos papéis, eu queria perguntar de tudo. Eu lembro até, acho que era a própria Érica, né, que até hoje ajuda lá e tal. Outra Érica, não é a nossa Érica. Érica, são maravilhosas. E ela me mostrando tudo, falando que deve já estar pensando, ai, que saco, né? Olha, e essa pessoa não para de perguntar, né? E eu queria comprar, e elas não vendiam, até hoje elas não vendem papéis lá. Hoje acho que vende uma outra coisinha, mas na época não vendia. E eu falando, mas eu quero comprar, tipo, eu quero levar isso pra mim, um pedacinho disso, né? Mas ok, não vendia, e tinha chance de fazer as oficinas, mas aí eu olhava pro meu grupo de amigos, e coitados, eu falava, exatamente, eles já olhando pra baixo. Falei, acho que eu tempo pra oficina não tenho, não. Então eu fui de stand pra stand, olhando, assim, fiquei conhecendo. E você não conhecia essas pessoas antes, porque você não convivia? E eu não conhecia, na verdade, nenhuma das artes. Eu conhecia porque, vamos combinar, tipo assim, fora desse universo, a gente que, e mesmo sendo japonês, o que a gente conhece? A gente conhece mangá, a gente conhece as escritas japonesas, nem sabia o nome de Shodo, sabia escritas japonesas, que a gente ainda confunde com sumie, que são as pinturas japonesas, a gente acha que é uma coisa só. E lá eu fui vendo que eram dois estandes diferentes e tal. E origami, né, que a gente conhece. Então eu já fiquei encantada, porque aí vi Mari Kanegai, que eu já era meio mais conectada com o universo. Eu falei, meu Deus, a principal origamista do Brasil tá aqui na minha frente. Eu olhava assim, né? Aí eu fiquei um tempo olhando ela dobrar, sabe? Eu nem cheguei perto, não conversei com Mari. Fiquei assim, só de fã, olhando e falando assim, cutucando pra assim, ela é a principal. Ela é a Mari. Exatamente, só desse jeito. E fui passando pelos... Quer dizer, então, na minha cabeça, então, ainda é isso, né? Eu lembro de ter marcado muito o washi, porque eu era apaixonada por papel, de ter visto Mari Kanegai e entender a diferença de Shodo e Sumie na época. Mas a gente não tem muito mais que isso. Eu não era tão interessada em mangá, então eu vi que tinha mangá, mas não parei muito lá. E a gente não conhece as coisas. Eu acho que é isso, né? Então, o Festival do Japão, ele é tão grandioso que ele abre a cabeça para outras possibilidades mesmo, abre caminhos, visões. Outros mundos, você conhece muita gente, não só de São Paulo, mas do Brasil todo que tá lá, né? Então, são vários caminhos que se abrem no festival, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí depois fui ainda para aquela área que tem as grandes indústrias, as grandes empresas que patrocinam o Festival do Japão. Aí eu lembro de parar e fazer maquiagem com a Shiseido gratuitamente. Eu falava, meu Deus, Shiseido, né? Alucinada. Sim, porque nessa época você ainda podia parar para fazer maquiagem da Shiseido, né, Thaís? É verdade. Bons tempos, né? Bons tempos. Mas eu acho que meu caminho dentro do festival... Nossa, acho que eu nunca contei isso pra mim mesma. Vamos organizar, então, esses pensamentos. Olha que louco, porque eu começo daí com... Então, eu fiquei encantada e começa a minha história com isso. Mas isso quando eu cheguei em São Paulo. Meu primeiro ano em São Paulo foi, assim, Festival do Japão, né? E aí depois fui pra vida de trabalho, jornalismo, né? E aí acontece a história da minha mãe, aí começa a empresa, voltando pra São Paulo. E aí, quando eu tava já rodando a coisa com origami, eu tava lá na minha banquinha, assim, pequenininha, na feirinha da Benedito Calixto de artesanato, e aí passa uma moça e fala pra mim assim, você dá workshop, dá oficina? Até então, não. Por quê? Então, esse é outro mito que eu quebrei muito facilmente depois. Eu tinha na minha cabeça que era um segredo industrial, que eu não podia contar pra ninguém como eu fazia as carteiras. Porque senão alguém ia roubar essa ideia e meu negócio tava no caco, eu não ia vender nunca mais. Tô exagerando tudo, porque na verdade, no fundo, é isso que a gente pensa, sabe? Então, eu não dava aula. Daí eu falei, não, mas assim, eu sabia, já tinha aprendido comercialmente que eu nunca diria não pra nada. Então eu não disse exatamente não, eu disse assim, até agora não, mas o que você gostaria que eu poderia fazer pra te ajudar e tal? Ela disse, então, eu sou presidente da Cebex, Chiyomi Kamimura. Ah, Chiyomi, uma querida. Ela nem era casada, nem tinha filhos, outros tempos. Ela chegou, eu sou presidente da Cebex, que é a associação de ex-bolsistas e tal. A gente tem um espaço no Festival do Japão, mas pra dar oficinas de origami. E tem que ser no papel, porque nesse ano a gente tá com uma proposta, tem que ser em papel. Aí eu olhei e falei, nossa, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não posso fazer em tecido, não dou aula. Mas eu falei, bom, pelo menos não é no tecido, não vou ter meu segredo industrial escancarado, revelado. E aí eu disse sim, tá? Falei, tá bom. Aí eu perguntei pra ela, mas tem alguma troca, assim, tipo, eu posso levar alguns produtos pra vender e tal? Ela disse, pode, a gente te dá um espaço de venda e você vem e ensina a fazer origami. Falei, tá bom. Então eu fui. E aí foi outra coisa surpreendente, assim, meu primeiro evento fazendo o Festival do Japão foi algo de louco, porque se são 40 mil metros quadrados, e isso fica lotado de gente. Quanto a gente recebeu no último evento, Érica? Já esqueci números do festival. Mais ou menos 185 mil visitantes por ano. Então, em 3 dias de evento. Em 3 dias de evento. Lá naquele tempo devia ser só uns 100 mil, mas só também vamos combinar que é muita coisa, né? Então, e assim,
Hoje eu falo mais tranquilamente, em público, vou lidar com pessoas de todos os níveis tranquilamente, mas naquele período eu ainda estava aprendendo muita coisa, né? Então eu vou chamar desse jeito. Acho que não era bem isso, mas eu tinha uma certa vergonha de aparecer, ou vergonha de falar com pessoas. Eu tinha isso. Acho que toda pessoa um pouco mais introvertida se sente dessa forma, né? Então não tenha medo, vai e faz o que você precisa fazer, que aos poucos isso tudo também vai quebrando, que é a pessoa tagarela que virou agora, né? Mas na época eu tinha muita vergonha. Então quando eu vi aquela multidãozinha de pessoas na frente do stand, no Festival do Japão, querendo conhecer as minhas peças, era como se fosse conhecer a mim, né? Porque eram minhas criações. Sim. Eu entrei em pânico. Então, eu não atendia as pessoas. Graças a Deus, eu tinha uma equipe, tinha umas 7, 8 pessoas me ajudando no stand de vendas. E aí, muitas vezes, eu fugia para dar aula lá de origami, que tinha que dar aula de origami. E no tempo que eu precisava, sabe onde eu ficava, Érica? Olha que absurdo, eu ficava embaixo da mesa, escondida, embrulhando as peças que eram vendidas para os vendedores e fazendo troco para os vendedores que iam vendendo as coisas. Eu comecei no Festival do Japão embaixo da mesa. Não acredito! Você consegue imaginar essa pessoa hoje lá embaixo? Não consigo imaginar você embaixo de nada. A vida vai transformando a gente. Não, eu sempre fui muito expansiva, muito extrovertida, mas naquele momento, assim, tanta gente interessada em algo que eu faço, foi muito surpreendente. Então eu digo assim, que o Festival do Japão também foi um ponto de virada profissional e um profissional pessoal, né? Porque eu falei, nossa, as pessoas querem mesmo me levar pra casa? Como é isso, né? E aí eu fiquei muito surpresa com tudo aquilo e vendeu muito bem. Claro, porque as pessoas nunca tinham visto um trabalho assim. E aí no ano seguinte, a Yatiomi tinha feito um convite específico para aquele ano. Então, no ano que vem, no ano seguinte, a gente não tinha esse convite, mas eu falei, não, eu quero de novo estar no evento. Aí eu fui lá com a Yukimi, fui e comprei um stand comercial. Então a gente vai só com comercial, fazer o Festival do Japão, mas era muito impressionante. Aí eu fui entendendo, então quando eu fui pro primeiro festival, depois do segundo festival, eu fui entendendo que eram feitos todos por voluntários. Sim. Eu fiquei muito admirada com tudo aquilo. Na sequência, eu acho que foi a própria Tiomi que me coloca, Tiomi, não, perdão, a Yukimi que me indica para a área cultural, e aí no terceiro ano eu entro para a área cultural, enfim, fazendo dobradura em tecido. Então, assim, então imagina, vários pontos de virada, entender que muita gente queria comprar as dobraduras em tecido, entender que não, eu podia sim abrir meu segredo, né, de como faz a carteira, que não, meu negócio não estaria acabado, pelo contrário, só ia expandir. E aí, então, a gente começa a dar aulas de dobradura em tecido, a partir do primeiro Festival do Japão. É aí que você entra pra aliança? Não, foi mais pra frente, foi bem mais pra frente. A aliança faz... Ai, já perdi as datas, mas a gente fez bem mais pra cá. Já tinha passado bastante tempo fazendo negócio então, só. Primeiro ano com a Tiomi na área da Sebec, segundo ano, stand comercial. Aí, terceiro ano, área cultural. Área cultural. E aí, como a gente tem esse jeito de se envolver com tudo que a gente faz, né, Érica? Falando a gente, porque eu sei que você também é assim. Então, eu abracei a causa, mas abracei a causa de estar na área cultural, de fazer as coisas. Então, eu entendi que todo mundo se ajudava, que tudo era muito comunitário. Então, era assim, tipo, tem que pegar o almoço pra todo mundo. Eu já tô saindo pra pegar da minha equipe, então vem mais alguém só pra poder carregar, a gente pega pra área toda. E aí, quem era essa pessoa vem comigo, ou que me puxava também pra fazer as coisas, era o Fábio Shin, que era o professor de mangá. Então, a gente vira muito amigos, porque a gente começa a fazer as coisas juntos, né? Então, dava algum problema na área cultural, eu e o Fábio Shin, a gente resolvia. Fazíamos o quê? Eu e o Fábio Shin, a gente tava lá. Era pra festar, eu e o Fábio Shin estávamos lá também. Então, tudo. Então, eu tinha muito gosto de estar com os amigos, de fazer pela comunidade. E aí, quando eu vi essa louca aqui, me chama pra estar na área cultural de vez. Mas é porque a gente já tava fazendo, né? Eu e o Fábio Shin, a gente já era o natural, assim, vocês estavam fazendo. A gente já tava ali com toda a operação, né, fazendo. E aí, a gente vem pra coordenação da área cultural, eu e o Fábio Shin. E aí, toda vez que isso acontece, pra mim, assim, então, eu subi uma escala. E aí, minha cabeça faz assim, bom... Aí a minha cabeça vai... Eu falei, meu Deus, então a gente agora vai poder ajudar mais efetivamente e na prévia a área cultural. Então eu começo a sonhar. Ela sonha, gente. No festival, assim, quando ela tá no festival desse ano, ela já tá pensando no do ano que vem. Olhando o que funcionou e o que a gente pode fazer de novo. Enfim, esse ano temos novidades. Temos muitas novidades, inclusive. Mas já pode contar alguma coisinha? Já posso contar alguma coisinha. A gente vai ter, por exemplo, uma das novidades da área cultural é uma área de jogos. Existem jogos de tabuleiro japoneses, não vou chamar desse jeito, não sei se tá certo. A professora Rebeca Vilalva, que tá vindo junto conosco. Eu a conheci também num trabalho que eu tô fazendo junto com o Colégio Oshima, ela é professora lá. E aí ela trouxe esse desejo dela. Eu falei, que incrível, vamos botar na área cultural. Se a gente não consegue em outro lugar, a gente começa na área cultural. Eu fui conversar com o presidente, ele me disse, não, então começamos na área cultural pequenininha e dando certo a gente expande depois. A gente conversa sobre a possibilidade de expandir. Eu falei, legal, era isso que eu queria. Então, ela vem esse ano pra área cultural. Rebeca, vai dar certo, hein? Vai crescer
tua área, mas vamos lá, Vai começando crescer. pequenos. E ela vai trazer Go, que é aquele jogo de tabuleiro tipo xadrez, tipo xadrez não, que aparece no filme Uma Mente Brilhante, não é isso? Ela vai trazer a especialidade da Rebeca, que ela é campeã brasileira de Shogi, perdão, Shogi. que eu confundo as palavras Shogi, que é o xadrez japonês. Tem muito jeitão de xadrez mesmo, as peças que caminham, é quase igual o xadrez que a gente conhece com uma ancestralidade do Japão maravilhosa, que a Rebeca conta brilhantemente. Acho que vai ter caro, tá? Vai ter uma meia dúzia de jogos esse ano, começamos pequena, já com 6 jogos. Muito incrível, assim, eu tô empolgadíssima, porque acho que de forma organizada, num único lugar, também isso é completamente novo, né? Então, querendo muito que as pessoas venham conhecer. Muito empolgada. Que lindo! E é isso, né, todo ano você tá pensando em novidade, já colocou inúmeras artes que eu mesma, que conheço muito de cultura japonesa, não conhecia. Mas muitas também são dicas suas, né? Porque a gente roda muito, a gente chama arte, né, Algumas Érica? dicas sim, mas você também escolhe algumas coisas bem diferentes, tipo aquele de cera de abelha, mel. Ah, foi muito interessante. Então, mas essa foi uma dica sua. Foi meu? Você não lembra mais? Olha aí, como a gente é amiga, a gente vai se entrelaçando de um jeito que a gente não sabe onde começa tá e tudo termina, assim. né? Mas foi uma dica sua, acho que você achou É. pelo Instagram ou algo assim, e você falou, olha que legal. Aí você achou legal. Aí eu olhei e falei, vou olhar. Aham. Aí eu lembro até hoje de ter marcado estrategicamente um almoço com uma amiga, a Priscila, perto do ateliê, já pensando assim, depois do almoço eu vou lá, depois do almoço eu vou lá. Aí falei pra amiga, eu preciso conhecer esse ateliê aqui, vamos lá comigo, né? E fui. Ela faz, a Nath, Natália Shiro, ela faz cera de abelha, faz umas esculturas, vou chamar assim, uns movimentos de estica e puxa com a cera de abelha, e depois ela transforma, faz banhos nessa cera de abelha com prata pra virar joias. Então são joias com uma característica bastante orgânica, porque Sim. é muito modelável nesse primeiro momento, né? E fica lindíssimo, lindíssimo, é muito impressionante. Eu tava falando com ela ontem, inclusive, pelo WhatsApp. Sério? Porque ela vai trazer novidades nesse ano. Eu tô assim, meu Deus, que Opa! legal. Dentro dessa arte. Então, porque dentro da arte tem tantos caminhos, né, que a gente desconhece. Só um especialista pode falar, né, sobre. É muito bonito poder incentivar. Então, aí eu acho que é isso, assim. Aí hoje, já há alguns anos, eu assumi esse dentro do meu coração, esse papel, né, de que eu faço a coordenação da área cultural muito para abrir caminhos, não só para novos artistas, não só isso, mas para que a gente possa, nós que já estamos fazendo coisas bacanas, a gente tenha mais caminhos e possibilidades dentro, pelo menos, daquele evento, e quiçá para outros mais, para outros lugares, mas ali começar a abrir portas para que as pessoas possam expor cada vez mais as artes, porque foi assim que eu me senti no meu primeiro Festival do Japão. Quer dizer, imagina, eu entender que as pessoas querem me levar para casa, porque todo artista, quando a gente faz uma obra, é como se fosse um filho, então sim, é um pedaço de mim que você tá levando, né? E aí só isso já é transformador. Então, se isso já transforma, então o que mais que eu posso ajudar a transformar esse artista? É tudo isso que eu penso, né? E aí, então, eu lembro, nunca esqueço de compartilhar com uma outra amiga artista que a arte é importante, mas quem faz a arte é ainda mais, né? Então, eu olho muito pro coração do artista. Com certeza. Assim, o que motiva ele a estar fazendo as coisas, e aí por isso que daí vai me inspirar a poder ajudar a pessoa a ir abrindo mais lugares, né? Ai, que lindo. Então, é uma curadoria fantástica, pessoal, vocês têm que visitar a área cultural quando forem no Festival do Japão. Vão lá, procurem a Thaís, ela não fica mais embaixo da mesa. É difícil encontrar ela na área, porque ela fica correndo para resolver problema, mas ela tá lá, com certeza. E aí você começou também a conhecer os outros festivais no Brasil todo, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. É verdade. Mas sabe como isso começou? Eu acho que eu pus muito tempo a conta no Festival do Japão, e é verdade essa conta, ela é do Festival do Japão, no sentido de que lá tem um encontro de organizadores de outros eventos, né, por conta disso e tal, então as pessoas me conhecem no festival e me levam para outros festivais, isso é verdade. Mas acontece a primeira vez um movimento quando eu tava fazendo a Semana de Cultura Japonesa em Linz, dentro do Blue Tree, e a Mitty, que é do Grupo Sansei de Londrina, uma grande amiga, ela tava olhando lá meu trabalho, estava conversando de coisas pessoais, e ela fala, você já foi para Salvador? Eu falei, não, nem pessoalmente, nem de trabalho. Ela, então espera que eu tenho uma grande amiga, e eu vou comentar do seu trabalho e perguntar se ela pode te levar para Salvador, para fazer o Festival do Japão de Salvador. Aí eu falei, que legal, tá bom. Então eu lembro dela, a gente ainda não tinha tanto WhatsApp, né? Na época ela liga pra amiga dela, que hoje eu sei que é a Lika Kawano. Ela sim, inspiração, né? Gente. Ela transforma toda a comunidade Nikkei no Nordeste, Norte do Brasil, é impressionante. E aí ela liga pra Lika Kawano, que eu nem sabia quem era, então.
E aí, na sequência, naquela mesma semana, que eu passei 10 dias em Lins, então ainda bem, quando eu tava em Lins, Lica me liga me convidando pra ir pra Salvador, fazer meu primeiro festival de cultura japonesa em Salvador. E eu era muito insegura, porque eu olhei e falei, não conheço Salvador, não conheço festival, nunca saí de São Paulo, Londrina, será que vou mesmo? Eu vou por uma amiga, mas daí como vai ser isso, né? Então, eu lembro de ligar pra minha grande amiga de infância, Fernanda, você conhece? Eu disse, claro, sei, por que você não tá aqui ainda, né? É o Bom Odori. Eu falei, como assim? Ela, não, você veio. Eu falei, tá bom, se ela falou, tá falado, pelo menos eu conheço Salvador. E aí começa essa jornada, assim, então, tipo, aí eu entendi que tinham outros festivais de cultura japonesa por conta. Então foi Mitty, o primeiro anjo da guarda que Porque te a Mitty me colocou. levava pra fazer algumas coisas, mas era muito pontual algum evento que ela tava promovendo, então eu não tinha entendido ainda todo esse circuito que existe no Brasil, né? Sim. Então foi ela que me inclui nisso, e aí, porque é Lica, né? Aí com Lica, aí o mundo de novo explodiu, né? Ultrapassa qualquer limite de qualquer sonho. O Festival de Salvador eu tenho um carinho gigante, não só porque é um dos primeiros que eu faço nesse novo setor, mas como também porque o que eles promovem lá é muito fascinante, né? Ai, me perdoem outros festivais, eu já disse isso pra Salvador, mas eu acho que no meu coração, depois do Festival do Japão, é o maior festival de cultura japonesa no Brasil. Mas no meu coração, isso não é estatístico, não é número, né, gente? Não é número. Eu acho, eles são muito grandes. É sentimento, porque eles são muito calorosos. Eles são, é impressionante. É impressionante, não existe lugar igual. Não existe festival igual no Brasil. E aí a gente até fez um pedacinho aí de organização junto com eles, enfim. Então vamos envolvendo, né? Adoro abraçar as histórias todas, mas aí começa, né? Mas também sim, por conta do Festival do Japão, aí tendo já a experiência com a Lica em Salvador, aí outros eventos vão começando a puxar a gente pra fazer outras histórias junto também. Então a gente hoje vai pra Brasília, vai pra... Ixi, ai, eu não vou citar porque eu vou esquecer. Então é melhor não citar todos, mas aí muitos eventos em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Sim, você já foi pra Manaus, né? E realizando, olha só, então, você sabe que eu tava caminhando um trechinho e vindo pra cá, Érica, e pensando isso, né? Olha só como o desejo do nosso coração, ele é poderoso, né? Eu me lembrei que quando eu estudava geografia na escola, então quando eu era menina de tudo, eu amava muito essa matéria, geografia. E muito porque mostrava várias coisas do mundo todo, né? Mas eu pensava, antes de eu ir para o mundo todo, eu quero conhecer o Brasil, porque eu entendi o quanto, assim, é uma extensão territorial e, portanto, uma diversidade de culturas incrível. E aí eu fui realizando isso através do origami, através da comunidade japonesa, dos festivais de cultura japonesa, podendo conhecer todos os estados do Brasil, né? Muito impressionante isso, né? Viu? Esse invisível atua mesmo que a gente não tenha consciência dele. É poderoso, né? É muito impressionante. E pra onde você quer ir agora, se falar assim? De lugar? Tem algum festival que você ainda queira conhecer? Olha, eu vou falar o meu. Esse ano a gente tá pensando em ir pro Bom Odori de Goiânia. Que lindo! Que é bem interessante, bem legal, acontece em agosto, junta toda a comunidade, junta pessoal de outras cidades, então deve ser muito legal. Tenho grandes amigos em Goiânia que estão me convidando já há algum tempo, mas eles não fazem parte da comunidade japonesa, né? Que estão falando, vem pra Goiânia, vem visitar a gente. Por que você não faz ainda o Festival de Goiânia? Porque aí a gente ia poder te visitar aqui. Isso, vai pra Goiânia! Então, quem sabe, Érica, pode ser, hein? Gosto da ideia, gosto da ideia. Vamos pra Goiânia. Vamos pra Goiânia. E alguma história inusitada, assim, de Thaís pelo Brasil? Puxa, que difícil. Aquela que você foi pra um lugar bem frio? Que, na verdade, a Thaís teve uma época da vida dela que ela praticamente não morava em casa, ela morava no hotel, porque estava emendando um festival no outro, passou, sei lá, 40, 50 dias fora de casa. Muito tempo. Muito tempo, saiu da Bahia, foi para outro lugar, aí na Bahia quente, ela vai pro Rio Grande do Sul, que é frio. E às vezes calor também. Às vezes calor. É verdade, e carregando orino na bala. Pra todos os lugares. Essa viagem foi muito gostosa também, mas acho que, não sei se tão inusitada, foi legal, foi dentro de um dojo, fazia -4 graus. -4 graus. Que era, vamos ver se, Frei Rogério, o nome da cidade, que eles têm a produção ali pertinho também, produção de maçãs muito forte. Sim. E aí a gente tinha, então a dica era levar meias muito grossas ou colocar 2, 3 meias, porque a gente no dojo não podia entrar de sapato, tinha que tirar o sapato, mas então descalça nesse frio de -4 graus ninguém suporta, então a ideia era colocar muitas meias, então eu lembro de levar muitas meias. Mas no fim, na correria, naquela alegria de estar atendendo pessoas, conversando na oficina, a gente nem lembra do frio, eu nem lembrei do frio. Foi muito gostoso, foi muito calorosa a recepção, pelo contrário, foi bem bom. Mas acho que talvez o mais inusitado pra mim nessa jornada toda é que, assim, ó, Érica, imagina que assim como você, eu sou uma pessoa que faz. Então a minha maior característica é que eu vou fazer as coisas. Eu catei pra fazer, eu vou fazer. Então eu sou muito assim, por isso o manual, né? Por isso eu mexo tanto as mãos, por isso origami. Então eu vou fazer. E aí eu não me preocupo muito do impacto. Não, sou um ser humano, sempre me preocupo, mas não nesse nível de prioridade. Eu não me preocupo em o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão fazer, o que elas vão pensar sobre
isso, o que elas vão fazer com que isso eu tô fazendo. Eu só tô fazendo. E se na hora a pessoa ficou feliz, eu vou ficar feliz junto e vou tocar, né? Então eu vou só fazer. Então eu acho que todos os lugares que eu já passei, eu tenho talvez alguma história de alguma pessoa que vira pra mim e fala: o seu trabalho me impacta desse jeito. E aí eu me dou conta do quanto isso atinge as pessoas. E isso pra mim é sempre uma grande surpresa. Eu falo: meu Deus, como assim? Me conta mais isso aí, né? O que acontece? E isso principalmente depois da pandemia, porque na pandemia a gente tem um trabalho fortíssimo, que a Erika acompanhou de perto, de fazer parte, inclusive, de uma comunidade que a gente criou online, chamada Tsuru Ação pela Vida. Então eu fazia lives diariamente, estava presente virtualmente, online, todo santo dia, na vida de muitas pessoas. E até hoje eu tenho pessoas que fizeram parte desse movimento todo do Tsuru Ação pela Vida, que me encontram e falam: a partir disso eu comecei a fazer tal coisa, a partir disso hoje eu vivo disso, a partir disso eu construí tal coisa na minha vida. Enfim, tenho tantas histórias desse período, e eu só descubro quando eu vou para os locais mais inusitados possíveis e as pessoas me abordam contando essas histórias, né? É muito louco isso. E aí, para mim, isso é extremamente impactante. Acho que lembrei de um que a gente estava juntas, que foi em Londrina, sua primeira vez em Londrina, no Londrina Matsuri. É verdade. Que, imagina, eu conheço ela pessoalmente, porque ela é irmã de 2 grandes amigos, né? São 3 irmãos, Jefferson, Juliane e esqueci o nome dela, que eu era mais conectada com Jefferson e Juliane. Juliane a gente estudou juntas em Hongaku, a escola japonesa, com o Jefferson fazia natação e sabia que tinha irmã mais velha. Mas assim, eu sabia, só cruzei com ela, mas não convivia com os dois. E aí, quando eu lembro na pandemia dela acompanhar algumas das lives, de pedir alguns cursos, eu mandar algumas coisas pra ela, algumas revistas, alguns kits pra dobrar e tal, eu lembro dessa fase. E aí, dessa vez, aí era pós-pandemia, a Erika indo pela primeira vez pra Londrina Matsuri, a gente tava aí, fui mostrar pra ela o evento, caminhando um pouco com ela pelo evento, e de repente essa moça me aborda e fala assim: vem cá, você tem que conhecer o que eu faço, porque eu só faço o que faço porque você transformou minha vida. Aí eu falei assim: como assim? Ela: vem cá, aí puxou a gente, né, pra mostrar tudo. Então ela tava primeiro fazendo dobradura em tecido, só que ela é uma pessoa incrível, né? Então ela não fez só para ela. Eu fiz só pra mim no meu começo, viu, gente? Fui mais individualista nesse ponto. Ela não, ela começou fazendo e entendendo que tudo aquilo era tão transformador, então ela traz outros artesãos junto com ela. Sim. E cria uma comunidade de artesãos em que ela leva todo mundo pra fazer feirinha junto com ela. Então ela não tava sozinha no Londrina Matsuri, ela tava ali com vários outros artesãos num espaço que ela conquista, e aí ela vai levando esses artesãos embaixo do braço junto com ela, pra onde ela for vender, ela vai e leva todo mundo junto. E então ela cria todo esse espaço, ela botou lá um nome que agora, desculpa, querida, não vou lembrar, mas assim, é muito lindo que ela desenvolveu, porque ela me viu fazendo dobradura em tecido numa live. Quer dizer, que louco, né? Onde a gente pode chegar, né? É maravilhoso, né? Onde a gente pode chegar. Essa rede de apoio, todo mundo junto, um segurando a mão no outro, e isso foi por meses, foi todos os dias. A Thaís entrava com uma live: bom dia, bom dia, bom dia! E falava com uma pessoa diferente. E eu lembro e você convidava, né? E tudo isso surgiu por conta de uma seguidora, né? Que é a Locice. A Locice, que mandou uma mensagem pra você. E eu fiquei assim encantada, porque eu não conseguia vislumbrar que existiam tantas maneiras diferentes de dobrar um tsuru. Porque pra mim o tsuru era aquela dobradura, assim, e todo dia ela mostrava assim: mais um tsuru com dobrinha, um tsuru com diferente, amassadinho. E eu assim: nossa, eu não sabia que existia. Imagina que foram 2 anos, então, 2 anos. quase 2 anos, faltava assim, pouquinho pra completar 2 anos, que a gente tava no ar diariamente. Cadê o livro, Thaís? O documentário. Foram, sei lá, 500 lives, não sei, muita live, e tsurus diferentes, todo santo dia. Era isso, a gente só fazia tsurus. Só fazia tsurus. E conversava, e apoiava, perguntava como estava todo mundo, sabia como estava cada pessoa. Então, no momento que a gente estava isolado dentro de casa, sem poder se conectar com o mundo, esse movimento fez a gente se sentir menos sozinho. Ter alguém olhando a gente. Talvez seja por isso, né? Então, por que me choca? Porque, primeiro, eu não tenho esse olhar, né? E, às vezes, isso aconteceu já muitas vezes no Festival do Japão, depois desse período. E, tipo, eu nunca esqueço uma moça que veio, ela, do nada, eu tava andando no corredor, tá imaginando, né? Eu, como coordenadora, eu fiz... Correndo. Eu tava correndo pelos corredores do Festival do Japão. Ela me olha, assim, e fala: Thaís Kato! Aí eu falei: sim. E aí ela não deixou eu passar, ela pegou, me agarrou, me abraçou e começou a chorar, de soluçar, Érica, de soluçar. E eu fiquei assustada, e atrás estava o marido dela. E aí eu senti, tipo, o que tá acontecendo? Então, acho que eu acolhi, porque ela chorava de soluçar, mas eu, tipo, minha cabeça não tava entendendo, né? Então eu assim pro marido: o que aconteceu? O que aconteceu? Aí o marido assim: tipo, obrigada, né? Mas, tipo, ela já te explica, algo assim que ele quis dizer. E aí depois quando ela se acalmou, ela parou e falou: eu assisti todas as lives do Tsuru Ação pela Vida. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Então, daí agora eu não vou abrir, mas aí ela conta uma história triste, muito triste, de saúde mental e tudo mais. E aí, lógico que eu chorei junto com ela e falei: puxa vida, então hoje quem tá me salvando é você, né? Porque eu também tô passando por várias situações. A gente sempre tem essas perguntas: será que eu continuo? Será que eu tô fazendo certo? Será que é esse caminho mesmo, né? E, enfim, e pra mim é isso, assim,
Tsuruação pela Vida, as pessoas não têm noção também do quanto aquilo me salvava, né? Então, por isso que eu não tenho noção também do impacto do lado de lá, enfim. É muito louco esse mundo, né? É muito louco. Sim, mas o impacto é imensurável. É Saber que imensurável, não dá pra medir. não tem, é intangível, porque naquele momento de tanta tristeza, que a gente ligava a televisão e ficava, assim, em choque, ficava em desespero. Aí eu entrava no Instagram e tava lá você, ensinando um tsuru novo, conversando com uma pessoa querida. A gente ficava acompanhando, né, as pessoas que você chamava, aliás, como é difícil chamar tanta gente pra participar de live, né, Thaís? Todos os dias. Mas eu tinha uma proposta Aham. interna comigo pra esse movimento aqui. Primeiro, eu não ia chamar ninguém famoso, não tinha essa pretensão, não era ninguém Aham. que fosse muito, né, era gente do dia a dia. E gente do dia a dia que vale a pena, né? Uhum. Então eu falei, vou trazer primeiro os amigos raramente vão dizer não pra mim. É verdade. Obrigada, amigos. E outra, porque eu sei que eu tenho amigos incríveis, que vão trazer algo incrível pra comunidade. E aí, quando começou assim, tipo, já, ok, tenho bastante amigos, mas não mais de 500, né, gente, pra trazer em live. Então, o que eu comecei a fazer foi pensar assim, puxa, mas e essas pessoas que participam todos os dias das lives? Elas têm histórias pra contar. Pode ser até a dona de casa, mas ela tem uma história pra contar. E vem dobrar comigo. Então, eu comecei a convidar pessoas da própria comunidade. E aí, eu fui descobrindo que realmente são pessoas incríveis na comunidade, O poder da assim. comunidade. Era muito lindo, assim, então, e até hoje daí, por isso a gente é tão conectado, principalmente as pessoas mais atuantes, assim, desse período, da comunidade, mesmo que eu não as conheça pessoalmente. Isso aconteceu essa semana, eu fui dar aula na Aliança Cultural Brasil-Japão, de dobradura em tecido da carteira, um workshop, 1h30 só, e aparece a Magna, que eu lembro, porque eu citava o nomezinho dela, aparecia lá nas lives, ela veio e falou, eu sou do tempo do Tsuruação pela Vida, eu falei, ai, que delícia, e a gente se abraça, enfim, era realmente uma comunidade, né, e... foi um tempo delicioso que eu ainda guardo no coração e ainda tem reflexos, assim, até hoje, imagina, semana passada. Que incrível. Então você tá dando aula lá na Aliança Cultural Brasil-Japão. Tô dando aula na Aliança, foi uma grande parceria, tá vendo? Foi a Erika também, você é culpada de muita coisa na minha vida. Não sou culpada não, gente. Assim, com esse convite da Aliança, que eu fui estruturar ainda mais, né, meu jeito de dar aulas e tudo mais, eu amo muito a Aliança, sou apaixonada por esse lugar que me recepciona de braços abertos, porque lá tem Mari Kanegai, então eu penso assim, o gabarito altíssimo, gabarito altíssimo, tem professores renomadíssimos de cada uma das artes lá, e eu penso, então eu tenho referências, né? Eu tenho uma responsabilidade aqui, eu tenho que fazer um negócio direito. Vamos lá, Thaís, né? É verdade, né? O nível lá é alto. É alto. Então, ali eu não sou mais só uma professora de artesanato, eu penso aqui, eu tenho que ser uma origamista. Entende como eu gosto dessa palavra? Aqui eu tenho que ser essa pessoa que traz toda essa ancestralidade, toda essa bagagem que tá já no meu coração, no meu DNA, né? Então, eu posso expressar isso de uma forma ainda mais, assim, adequada, talvez. Então, eu sou muito feliz na Aliança. A gente dá aula lá, vou começar agora um curso regular, né? Esse é o nome técnico, mas é tipo introdutório, que são 5 encontros de dobradura em tecido. E eu tô tão feliz com isso, que eu tô remodelando o curso, porque a gente também, é a novidade que eu tô trabalhando pra caramba agora, que eu vou fazer, enfim, um curso online, que a gente fala há tanto tempo, né? E estruturadamente, eu tenho algumas iniciativas, faço um workshop online aqui, uma aula aberta ali, mas estruturadamente eu nunca vim com curso online, então eu resolvi estruturar isso. E aí comecei a organizar tudo, então essa organização também, então eu vou trazer essas novidades pro presencial, já que eu já tô gravando os vídeos, não sei o que, eu vou fazer isso pro presencial. E no presencial, então, tem uma nova estruturação do curso pra Aliança, e tá bem bonito, assim, eu tô bem feliz de poder trazer como pensar dobradura em tecido, como eu nunca contei antes para as pessoas, assim, de forma bem organizada e também com muita prática, que a gente adora dobrar, né? Vai ser com muita prática, mas com aprendizados atrás dessas dobraduras, não é só dobradura pela dobradura, né? Uhum. Olha que legal, né? Então, e as pessoas podem acompanhar a programação da Aliança pelo Instagram, né? @culturaliança. Exatamente, através do Instagram da Aliança, que tem sido um grande apoiador. Nossa, como é bom ter aliança de parceiro para essas coisas. Verdade. E o último workshop que a gente teve, ai, que alegria! Você sabe que fazia muito tempo que eu não via com workshop presencial. Uhum. Assim, workshop, quando eu digo, é só uma aulinha ali, eu tinha uma aula de 1h30 para ensinar a fazer essa carteira que eu amo tanto. Eu falei, eu vou abrir o ano com ela para me dar sorte no ano todo. E aí, a gente lotou 2 turmas. Foi muito surpreendente. Então, com tanto volume de pessoas chegando, foi ótimo ter a secretaria da Aliança, que foi um amor para fazer toda a parte burocrática, tudo, são enfim. queridos. Chegar e também ter a sala pronta, não ter que preocupar com isso, né? Muito maravilhoso. A Aliança é um grande parceiro. Legal. E quando a gente fala assim, do que você mais ama na cultura japonesa, você conseguiria definir alguma coisa assim que você realmente ama no Japão? Aí eu tô rindo aqui porque eu só consigo pensar em comida daí, né? É, Aurina. E, gente, ela ainda não foi pro Japão visitar o Japão. Vocês imaginam ela
no Japão, vou ter que ninguém vai emagrecer. segurar essa mulher. Eu vou ter que emagrecer uns 5 quilos pra poder engordar 10 depois, né? Não, brincadeira à parte, assim. É, óbvio, minha cabeça veio muito pra comida. Mas eu acho que tem algo por baixo que é o motivo pelo qual eu faço tudo que faço. Você sabe que tudo que a gente aprendeu dentro de casa, sei lá, quando na intimidade, né, que a gente foi aprendendo, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, tudo isso que faz a gente ser o que a gente é, né? Então, botando a gente, já pensando em ti, em todo mundo que tem essa ancestralidade, ou qualquer ancestralidade, a gente é construído por tudo isso. Então, tudo que eu faço, eu penso que eu quero transmitir, nesse sentido é que eu digo, que eu quero transmitir tudo aquilo que eu aprendi dos meus antepassados da melhor forma possível. E que bom que eu posso fazer isso através da arte e através do origami, né, que eu amo tanto. Que já é tão japonês e eu acho que não tinha como não ser, né? E é isso que eu amo muito, assim. Então eu olho para cada detalhe do que eu aprendi da minha mãe, do meu pai, e aí no contraste com outras culturas, tanto pelo bem quanto pelo mal, ou quanto pelo neutro, de perceber as diferenças e falar, nossa, então eu aprendi dessa forma, que bom que foi tudo isso, né? Por exemplo, a gente tem formas de educação dentro da cultura japonesa muito rigorosas, mas aí hoje eu olho pra minha vida e falo, mas é por isso que eu tenho a vida tão organizada, senão eu não teria a vida tão organizada, então vamos passar isso pra frente, mas eu não preciso falar disso o tempo inteiro, eu posso agir dessa forma, e isso que pra mim é tão maravilhoso, assim. Sim. Então poder ter tido todo esse aprendizado de exemplos, ter trazido isso pra minha vida de forma inconsciente, e hoje poder transmitir ainda de forma inconsciente também através do jeito que eu dobro, do jeito que eu dou aula, porque aí teve uma vez que eu tava contando isso numa oficina, foi até em Brasília, de falar isso, assim, que meu propósito de vida era poder trazer todos os valores dos meus antepassados através, por exemplo, de uma aula de origami que eu tava dando lá em Brasília. E aí a pessoa falou, aí eu faço muitas brincadeiras e tal, e a pessoa falou assim, mas duvido que a sua avó fazia tanta brincadeira assim. Eu falei, então, fazia. Ela era extremamente divertida, um sorriso aberto, esse sorriso, prazer, vocês estão conhecendo todas as mulheres da minha família, elas trazem esse sorriso aberto. Eu nunca esqueço, assim, tipo, uma das coisas que eu mais chorei de rir, assim, de cair no chão, de tanto de ter dor na barriga, de tanta risada, foi com a minha avó, com a minha bachan, né? Porque ela tinha um sotaque de japonesa e ela brincava com isso, enfim. Então, sim, toda alegria que a gente acha que o japonês é fechadinho, que vai falar baixinho, que vai sorrir fechado. Não, a minha avó era expansiva, falava alto, dava risada, fazia brincadeira, é tudo isso, né? Eu não tô sendo italiana quando eu tô falando com as minhas mãos, eu tô sendo a minha bachan, entende? Isso é tão lindo eu poder passar isso e dizer, isso é cultura japonesa. Eu acho que então o que eu mais amo é poder mostrar outras nuances que o padrão não conhece, entendeu? E isso sem precisar dizer, né? Sem precisar dizer. Ser você. Ser eu mesma. Ser tão verdadeira. E ser Japão, né? E ser tão Japão e também. ser tão Japão. Porque também é uma delicadinha como a Erika, mas é também essa explosão assim, entendeu? Ou a brincadeira toda que é Takeshi e Izinha, né? Toda coisa amorosa que é Izumo Honda, enfim, Sim, são né? todas facetas de um Japão. De um Japão. Que existe em cada um de nós. E que inclusive lindo. existem dentro de você. Que lindo, né? É verdade, é muito verdade. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, é lindo. Eu amo o Japão. Que logotipo mais lindo é esse? Eu amo o Japão, é isso mesmo. Ai, Thaís. E para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho, conhecer mais. Mas pelas redes sociais você pode me achar muito pelo Instagram, eu sou extremamente ativa pelo Instagram, que é o Thaís Kato Origami. E também no YouTube, a gente tá no YouTube, acho que tá como Thaís Kato Origami, alguma coisa assim, em tecido, origami em tecido. A gente bota os arroba certinho depois, né? Sim, pode tá deixar. Bom. A gente continua depois conversando mais. Sim, a gente vai depois trazer mais uma vez a Thaís aqui pra falar sobre os novos projetos. Eu ia falar pra gente sair pra gente poder agora fofocar. Então, agora a gente vai fofocar. Tempo de amizade agora. Porque o que eu mais adoro no origami, eu acho que é esse movimento da gente estar fazendo alguma coisa e conversando com as amigas. É perfeito. Bom, estamos encerrando essa nossa primeira temporada do podcast Amo Japão. E não podia ser de outra maneira, pessoal. É com muito amor, muito carinho, muitos sorrisos. E preparamos essa temporada toda. E com certeza a gente tem muita gratidão, né, por vocês terem acompanhado. E esperamos vocês na segunda temporada do podcast Amo Japão. Obrigada, gente. Beijos.